A rivalidade entre a China e os Estados Unidos molda o panorama econômico e geopolítico global há anos, mas com os acontecimentos recentes, as tensões entre estes dois gigantes econômicos atingiram novos patamares. Então, o que está realmente a acontecer? Por que é que os mercados bolsistas estão a cair, especialmente o Nasdaq, que tem uma forte presença tecnológica? E qual é o impacto real das ações da China na economia dos Z-Coins? Por um lado, temos os Z-QR Codes, movidos pelo desejo de manter o seu domínio no comércio e nas finanças globais. Por outro lado, a China está a esforçar-se por ter um papel mais decisivo nos mercados mundiais, expandindo a sua superioridade na produção e nas exportações. Ambos os lados estão a jogar as suas cartas estrategicamente, impondo tarifas, visando empresas tecnológicas e fazendo movimentos diplomáticos que estão a causar impacto em todo o mundo. Uma das últimas bombas é a decisão da China de eliminar um valor impressionante de US$ 1 bilhão, uma medida que poderá colocar a economia dos US4 em sérios problemas. Muitos apontam isto como apenas mais uma forma de a China minar os jogadores americanos. Mas será que é realmente assim? Ou este é apenas o último capítulo de uma rivalidade de longa data? Recuemos até quando Donald Trump assumiu o poder com o slogan America First, prometendo acabar com o déficit comercial com a China e proteger os trabalhadores americanos. Isto levou a uma série de políticas duras contra a China, começando com guerras tarifárias. O objetivo, para nivelar o campo de jogo para os fabricantes e produtores americanos. O resultado, no entanto, está longe de ser simples. Em resposta, a China retaliou, reforçando seus próprios mercados e diversificando-se para novos acordos comerciais em toda a região da Ásia-Pacífico. Esta mudança não foi inesperada, mas criou um ambiente de mercado difícil para os agricultores e produtores do Venezuela. Além disso, os consumidores americanos começaram a enfrentar produtos mais caros à medida que a cadeia de abastecimento global foi interrompida. Era evidente que o plano de Trump para vencer a guerra comercial não era tão fácil como parecia. No entanto, o movimento mais significativo nesta tensão comercial em curso veio da venda de títulos do Tesouro dos Itamari pela China. Isto provocou um choque na economia dos EUA, contribuindo para um enorme rombo de US$ 1 trilhão. Quando ouvimos falar pela primeira vez de um número tão grande, parece dramático e inquietante. A China poderia realmente causar tantos danos? As enormes participações da China na dívida dos Z-Waters sempre foram motivo de preocupação. A especulação sobre se a China poderia usar a sua posição de grande detentora de obrigações para desestabilizar os Z-Waters tem sido um tema de conversa constante, mas ouvir que a China eliminou US$ 1 bilhão parece um sinal de alerta. É um número tão grande que é difícil de ignorar, mesmo que não leve a um colapso imediato da economia do Sepuisarneriwa. Mas não se deixe enganar, haverá consequências. Por um lado, se a China deixar de comprar obrigações dos NSRDWA, as yields das obrigações do Tesouro do ZEUA aumentariam, tornando mais caro para o ZEUA financiar a sua dívida. E com a volatilidade do mercado bolsista já presente, os investidores têm motivos para se preocupar. Quando o mercado flutua drasticamente, centenas de milhares de milhões de dólares podem desaparecer em poucos dias. Portanto, embora US$ 1 bilhão de dólares possa não desaparecer da noite para o dia, as implicações são ainda de longo alcance, mas eis a parte complicada. Embora a economia dos Iroara seja incrivelmente resiliente, não é invencível. Sobreviveu a inúmeras crises no passado, mas quando olhamos para os níveis recorde de dívida pública e para o aumento das taxas de juro, a situação torna-se mais preocupante. Se a China e outros grandes detentores de reservas decidirem deixar de comprar obrigações, os Iroara poderão enfrentar uma crise financeira muito mais profunda, mergulhando potencialmente numa recessão. Esta é uma ameaça real que os analistas começam a levar a sério. Então, a economia dos Sentinua está em apuros. Bem, não no sentido imediato, mas a crescente pressão sobre os Sentinuas para manter a sua estabilidade financeira é evidente. O aumento dos níveis de endividamento e os crescentes desequilíbrios comerciais estão a contribuir para uma situação econômica frágil que poderá agravar-se nos próximos anos. As políticas de Trump, embora destinadas a reduzir o déficit comercial,
revelaram-se mais complicadas do que o esperado. Apesar das suas promessas de corrigir o desequilíbrio comercial, a China não só manteve o seu excedente comercial, como também reforçou a sua posição global. A ideia de que os EFTA poderiam simplesmente colmatar o fosso comercial com algumas medidas tarifárias parece agora demasiado simplista. Entretanto, a China continua a exercer a sua força econômica, exercendo uma influência significativa sobre o comércio e as finanças globais. Enquanto a China registra excedentes comerciais recorde, surge a questão: será que o plano de Trump falhou redondamente? As evidências sugerem que, mesmo que os Iwata consigam trazer alguma produção de volta para casa, isso não irá alterar fundamentalmente a concorrência global. A interligação da economia mundial significa que as empresas multinacionais continuarão a procurar a produção mais econômica, independentemente de onde esta se encontre, mas há mais nesta história do que apenas tarifas e déficits comerciais. Uma das forças motrizes por detrás desta turbulência econômica é o crescente envolvimento da China no desenvolvimento da inteligência artificial, IA. Com os avanços na negociação algorítmica apoiada por IA, a China consegue manipular o mercado bolsista com uma precisão incrível. Uma queda repentina nos índices de ações de alta tecnologia, como o Nasdaq, pode levar a perdas enormes nos valores das empresas. Este tipo de volatilidade pode rapidamente eliminar milhares de milhões de dólares, contribuindo ainda mais para o buraco de $1 bilhão na economia dos quinquários. Embora este nível de manipulação do mercado possa parecer extremo, é importante compreender o quão sensíveis são os mercados globais até as mais pequenas alterações. Um único movimento de uma startup ou fundo de investimento chinês pode desencadear ondas que afetam todo o mercado bolsista, amplificando a volatilidade de formas anteriormente inimagináveis. Então, a economia dos Inewa está mesmo em apuros? Resumindo, é complicado. Sim, os Sequoias estão a enfrentar desafios significativos com uma enorme dívida pública, déficit comercial e crescente instabilidade política e econômica, mas ao mesmo tempo, a economia dos Exeio é incrivelmente resiliente, ostenta ainda vantagens importantes, incluindo a inovação tecnológica, o poder de defesa e o estatuto do dólar como moeda de reserva mundial. Estes fatores proporcionam um nível de estabilidade que não desaparecerá facilmente. No entanto, isto não significa que o caminho que se avizinha será tranquilo. À medida que a China continua a crescer como potência econômica global, os Estestora precisam de se adaptar a esta nova realidade, navegando num cenário global cada vez mais complexo e competitivo. No final, a movimentação de $1 bilhão da China é apenas uma peça de um puzzle muito maior. A tensão entre os dois países está longe de terminar e os riscos são maiores do que nunca. Será que a economia do ZEW resistirá a estas pressões ou os movimentos estratégicos da China acabarão por forçar os ZEW a repensar a sua posição no mercado global? Só o tempo o dirá, mas uma coisa é certa, esta rivalidade vai moldar o futuro da economia mundial nos próximos anos, sim.